irmão, minha irmã possam, nesse momento, ser abençoados pelo Senhor, abençoados através da minha vida. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu dependo do Senhor. Me ajuda e que o teu Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Bom, nós estamos no terceiro domingo, uma sequência. Falamos do Abraão, falamos do Isaac, falamos do Jacó. A bênção das gerações. E nós começamos conversando sobre o Abraão, e sobre o Abraão nós aprendemos que Deus inicia na vida de Abraão um legado. Deus faz uma promessa. O Abraão tinha um sonho. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é realizar sonho. Alguém aqui tem algum sonho? Carrega algum sonho no coração? Uau! Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus gosta de realizar sonho. Só que Deus realiza sonhos através da parceria. A pessoa sonha e Deus entra com o sobrenatural para operar o milagre. E Deus vai direcionando através da palavra dele, do Espírito dele, para que tudo aconteça da melhor forma possível. O Abraão tinha um sonho. O sonho de Abraão era ser pai. E o sonho de Abraão chega até Deus. E Deus, ele conversa, não tem nada difícil demais que eu possa fazer. Se você sonha em ser um pai, eu posso fazer você pai, de você um pai. Mas eu não vou fazer você apenas um pai, eu vou fazer de você um pai de multidão. Deus conversa com Abraão e inicia em Abraão uma história. Inicia em Abraão um legado. O Abraão, ele se submete à vontade, à palavra, à promessa, ele se submete a Deus, tanto que Deus fala para ele no início: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus não dá maiores detalhes para o Abraão. Deus apenas fala: eu vou fazer algo através da sua vida e na sua vida, e ele confia. E quando ele vai, o Abraão vai, Deus vai dando ao Abraão novos sinais, reforçando a promessa que havia sido feita. Nesse momento nós temos Deus conversando com Abraão. Foi o texto que nós fizemos a reflexão lá na tenda, nos carvalhais de Manre, quando Deus fala: não tem coisa difícil que eu possa realizar. Eu faço tudo aquilo que você sonhar, mas eu faço ainda mais. Então, Deus, através de Abraão, nos ensinou. Um legado é iniciado. O Abraão, ele vai e se comporta da melhor forma possível, de acordo com a palavra. O Abraão tem um filho, e o Abraão, ele passa para o filho dele, o Isaac, o legado. O Isaac recebe o legado deixado por Abraão. Em Isaac nós aprendemos e nós vimos que o legado, ele precisava ser preservado, ele não podia ser abandonado, ele não podia ser deixado. E o Isaac entende a importância dele dentro do projeto. O sonho de Abraão era ter um filho, o projeto de Deus era uma descendência. Então o Isaac, ele entra dentro do projeto de Deus, iniciado na vida do pai dele, o Abraão, e o Isaac faz exatamente tudo direitinho, conforme Deus orienta Isaac. Quer dizer, o Isaac, ele valoriza aquilo que Deus iniciou, e Isaac não apenas valoriza, mas ele dá continuidade. Nós falamos da importância de nós valorizarmos aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos antecedentes iniciaram. Muitas vezes uma pessoa, ela abandona, ela ignora, ela despreza o que o avô iniciou, o que o bisavô iniciou, o que o pai iniciou, o que a mãe iniciou. Então, nós pensamos juntos, isso foi no domingo passado, nós pensamos juntos sobre a importância de dar continuidade àquilo que é iniciado, seja por algum dos nossos familiares ou qualquer outra pessoa. Nós aprendemos a valorizar algo que foi iniciado, pegar o que tem, aperfeiçoar e passar adiante. Aí hoje nós chegamos no personagem chamado Jacó. No personagem chamado Jacó, nós vamos ver algumas coisas importantes. Primeiro, o tema da nossa reflexão: quando Deus transforma uma geração. Então nós vemos que quando chega em Jacó, ele nasce juntamente com o irmão dele, o Esaú,
E a história, a casa, a família do Jacó, a casa, a família do Esaú é desenvolvida de uma maneira turbulenta. O Jacó, ele nasce numa casa com dificuldades, com conflitos, até mesmo com favoritismo. O Jacó, ele cresce e se desenvolve. Aí nós vamos ver isso daí. Famílias imperfeitas podem gerar grandes legados. Porque muitas vezes, nós olhamos e pensamos, olhamos para a nossa casa, para a nossa família e pensamos, nossa, mas olha a minha casa, olha a minha família, olha a história. Você acha que Deus tem algo para fazer? Você acha que Deus vai fazer algo através da minha casa, da minha família, da minha vida? Olha só eu como sou. E às vezes nós acabamos ficando desencorajados olhando e observando o histórico da nossa casa, o histórico da nossa família. Então, a casa do Jacó era de igual maneira, uma casa que precisava de um toque de Deus, um agir de Deus, uma manifestação de Deus, como a minha casa e como a sua casa precisa. Então, se você está aqui hoje e você está ouvindo essa mensagem, você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você veio passar um tempo, distrair um pouco, você não está aqui porque você foi convidado por um familiar seu para a bênção das gerações, você está aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite através do Espírito Santo dele e disse, vai lá para a Rua Conchas 379, porque eu tenho algo para falar com você e com a sua família. Você está aqui não é por acaso, você está aqui porque Deus trouxe você para te dizer, independente da casa, independente da família, independente do histórico, os planos, os propósitos, o projeto de Deus para a sua vida e através da sua vida, para a sua casa e através da sua casa, eles estão em pé. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Olha aí, o seu passado não determina o legado que Deus pode construir. O seu passado não determina o legado que Deus pode construir. Ou seja, não é o que foi, é o que está acontecendo, é o que será amanhã. Diga glória a Deus. Eu vou repetir, não é o que foi, é o que está acontecendo hoje. Hoje você está recebendo a boa semente de manhã na escola bíblica. Se eu fosse você, me organizava para vir na escola bíblica aos domingos, 9h30, estamos na sala de aula estudando a Bíblia junto. E hoje nós conversamos um pouco, vários assuntos. Entre eles falamos dos 4 tipos de solo que representam um coração. O solo que é à beira do caminho, falamos do solo rochoso, falamos do solo espinhoso, mas falamos do solo bom, da terra que produz a 30, a 60, a 100 por 1. Foi um tempo muito proveitoso, produtivo que nós tivemos na escola bíblica nessa manhã. Quero reforçar para você. Faz um ajuste na agenda e vem participar conosco. Enfim, agora nós vamos para a lição de hoje. E a lição de hoje nos convida a olhar o quê? Olhar uma história de uma pessoa que sai de casa. O Jacó, ele saiu de casa. Mas ele não saiu de casa na boa, na tranquilidade, sem situação adversa, sem questões a serem resolvidas. Pelo contrário, o Jacó, ele sai de casa fugindo. Ele sai de casa para não ter um desentendimento pior com o irmão dele. O Jacó, ele sai de casa tendo ele enganado o pai. O Jacó, ele sai de casa debaixo de um acobertamento da mãe. O Jacó, ele sai e ele vai viver a vida dele. E ele até vive, até constrói uma história longe dos pais. Ele até consegue construir algo longe, ele casa, ele tem filhos, ele tem servos, ele tem riqueza. Só que mesmo ele conquistando tanta coisa lá fora, dentro dele, existiam questões que precisavam ser resolvidas. Ele conquistou muita coisa lá fora, mas lá dentro haviam questões que precisavam ser resolvidas. Eu me lembrei agora, de manhã, esse texto não veio à memória. Me lembrei do Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria. Um homem honrado por Deus lá fora, mas dentro da própria casa
quando ele tirava a farda dele, quando ele tirava a roupa de soldado dele, quando ele tirava a armadura dele, ele olhava para si e ele via em si mesmo a lepra que o estava consumindo aos poucos. Vitorioso lá fora, mas dentro de casa, alguém com uma dificuldade extrema para conseguir fazer algo acontecer. Muitas vezes acontece exatamente dessa maneira. A pessoa ela é vitoriosa lá fora. Ela alcançou a vitória profissional, ela alcançou a vitória financeira, ela alcançou a vitória emocional, ela alcançou a vitória lá fora em diversos aspectos, mas dentro da casa dela existem questões que precisam ser resolvidas. Dentro da casa da pessoa existem dificuldades que precisam ser superadas. E dentro da própria casa existem perdões que precisam ser liberados. Dentro da própria casa existem situações que precisam ser reajustadas, reorganizadas. O Jacó, ele venceu lá fora, mas toda vez quando ele colocava a cabeça no travesseiro e ele ia descansar, ele se lembrava: eu saí da casa dos meus pais fugindo. Eu saí da casa dos meus pais e eu deixei lá meu irmão numa dificuldade extrema de relacionamento. Eu saí da casa dos meus pais com um favoritismo exercido pela minha mãe. Eu saí da casa dos meus pais e eu fui para muito longe. Mas mesmo alcançando tantas vitórias, eu entendo que eu preciso voltar para consertar o que ficou quebrado no meio do caminho. Você vê que em Jacó nós temos um exemplo tão lindo, que o Jacó, ele não é alguém que fala: eu venci os demais que se virem. Pelo contrário, ele mostra: eu venci, mas eu quero que a minha casa, que a minha família vença também. Eu venci, mas eu saí da minha casa sabendo de uma promessa que fora feita para o meu avô. A promessa do meu avô se tornar um pai de multidões, ela foi feita. O meu avô honrou a promessa. O meu avô passou essa promessa para o meu pai. E o meu pai valorizou essa promessa. Acontece que agora essa promessa, quando chegou em mim, essa promessa ela estava maculada. Essa promessa ela foi violentada. Porque eu agi de uma maneira egoísta. Eu agi de uma maneira a pensar apenas em mim e nas minhas vontades e nos meus desejos. Eu não olhei lá para frente. E agora eu tenho filhos. E agora eu tenho uma família. E eu não quero que meus filhos, eu não quero que a minha família dê sequência àquilo de ruim que eu iniciei. Eu preciso corrigir o que ficou lá atrás. Eu falei com vocês nos 2 primeiros domingos, dentro da campanha. Outras vezes eu já falei, você já me ouviu por várias e várias vezes. Meu avô, ele era da bebida, meu pai veio a ser da bebida, eu vim a ser da bebida. Mas quando eu vim a ser da bebida, logo veio a minha conversão. Aos 25 anos de idade, a bebida ela foi finalizada na minha vida. A bebida que meu avô bebia, que meu bisavô com toda certeza bebia, que meu pai bebeu, essa bebida chegou até mim. Mas quando chegou na minha vida, ela foi freada. Ela foi freada. E hoje o Luiz Felipe, graças a Deus, não quer graça com o assunto bebida. Tudo aquilo de bom que os nossos antepassados passaram para nós, nós vamos dar continuidade. Mas tudo aquilo que não foi legal, que os nossos passados deixaram para nós, em Cristo, é finalizado. Diga amém e diga graças a Deus. É comportamento, é postura, é tomada de decisão, é eu entender. O Jacó entendeu. Opa, pera lá, há uma promessa, há um plano, há um projeto, há um legado. Eu não posso macular esse legado. Eu não posso macular essa promessa. Eu volto para resolver. E a Bíblia diz que ele volta. E ele volta, e no Val de Jaboque, como ficou conhecido, no Val de Jaboque, Jacó tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus. E a Bíblia diz que ele vence.
Só que vamos pensar assim, ó, com todo respeito, é claro, mas vamos pensar de uma maneira razoável. Como que uma pessoa vai lutar com Deus e vai vencer? Irmão, irmã, quem já ouviu a expressão um tapa no pé da orelha? Quem ouviu a expressão um tapa no pé da orelha? Vou dar um tapa no pé da orelha. É mais ou menos isso, não é, Everton? É um tapa no pé da orelha. A Bíblia diz que a mão de Deus, a concha da mão de Deus, ela mede as águas do oceano. Então, vamos parar para pensar juntos. A concha da mão de Deus mede as águas dos oceanos. Você acha que se tomar um tapa na orelha com a mão de Deus vai sobrar pó? Você acha que vai ter graça, sim ou não? Se só a palma da mão dele mede toda a água do oceano, é assim que a Bíblia diz. Irmão, não dá. Não dá. Nós temos que ser razoáveis para pensar quando a Bíblia nos ensina que Jacó, ele lutou. Ele lutou com Deus. Mas ele lutou com Deus como? Ele não lutou de maneira física. Não foi uma luta física. Foi uma luta que estava travada lá dentro. Eu estou conversando com você e na quarta-feira que passou nós falamos mais uma vez, mais um pouco sobre aquilo que vem do lado de dentro. Ele lutou lá dentro. Lá dentro ele sabia. Porque ele cresceu, Daniel, ouvindo os ensinamentos do pai dele. Ele cresceu ouvindo os ensinamentos do avô dele. Ele cresceu numa família cristã. Então, o Jacó, ele era alguém que sabia bem como as coisas funcionavam de acordo com a palavra de Deus. E ele sabia que aquele comportamento dele não havia sido um comportamento legal. Tanto que ele volta para quê? Para se resolver. E quando ele volta para se resolver, o texto mostra que ele se encontra com Deus, mas o texto não mostra que foi um encontro marcado naquele lugar. O texto relata que o lugar do encontro foi ali, mas não mostra que foi preparado um encontro ali. Em algum momento Deus fala, agora é a hora. Eu vou ali conversar com o Jacó. Agora é a hora de eu ajudar o Jacó a resolver algumas questões que estão pendentes. Aqui eu abro um parênteses e digo assim, irmão, irmã, não tem como fugir de Deus. É loucura fugir de Deus. Não tem como fugir do propósito estabelecido por Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você pode até fugir, mas em algum momento Deus vai se encontrar com você. Provoca quem está pertinho de você, fala para essa pessoa com todo o carinho, né, irmão? Mas com a autoridade que Deus está te dando, diga assim: olha, você não está fugindo de Deus, está? Repete assim agora, ó, porque se você estiver fugindo, se prepara, porque Deus vai se encontrar com você. Ele te acha. É loucura, irmão. É loucura, irmã. Achar que dá para fugir. Ah, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, eu não quero. A Bíblia conta, Fátima, bom ver você, o João. A Bíblia conta que Deus conversou com o Jonas e falou: Jonas, vai para Nínive e prega lá em Nínive. Deus tinha dado para Jonas, falei do João, veio o João na cabeça. Deus tinha dado por Jonas um direcionamento. E o Jonas resolveu fazer o que ele achou melhor fazer. Em vez de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu fujo. Vou fugir de Deus, Manuel.
Não adianta fugir de Deus. Deus pega. Deus pega. Ele resolveu fugir. Ali Deus se encontrou com ele aonde? No meio do oceano. Lá dentro daquele barco. Mas ele não estava em destaque no barco, não. Ele estava no fundo do barco. Você já leu o livro de Jonas, você vai lembrar que o Jonas ele foi se esconder no porão. Pode se esconder. Aliás, a Bíblia fala, se eu for ao mais profundo dos mares, Deus ali estará. Ou se eu subir ao mais elevado dos céus, Deus ali estará. Não tem jeito de fugir de Deus. O Jonas, ele acha que dá para fugir. Aí ele foge. Até a hora que Deus fala, chega, pronto, acabou a graça, acabou a festa. Agora você vai voltar para a terra da onde você não devia ter saído, em direção ao lugar errado. Ele é lançado fora do barco, a baleia, ou grande peixe, engole o Jonas e devolve o Jonas exatamente no ponto de partida, na cidade portuária de Jope. Por isso tem muita gente que está sempre no mesmo lugar, porque insiste em não fazer o que Deus está falando para fazer. A pessoa não sai do lugar. Ela vai, anda um pouquinho, dali a pouco ela está de novo no mesmo lugar. É assim a história, ela só vai se repetindo. Os personagens eles mudam, mas a história ela se repete. Então o Jonas volta. Deus conversou com Jacó. Jacó, e aí? Não, Deus. E ali eles passam a noite. A noite. E durante a noite há uma batalha travada entre Jacó e Deus, aonde Deus mostrava por Jacó, você está equivocado. E o Jacó, ele entendia, de fato eu estou equivocado, mas o meu ego, ele tem falado mais alto. É assim que eles ficam lutando. Essa é a luta. Até que Jacó, ele é convencido por Deus. Ele é tocado na coxa. A Bíblia diz que a coxa dele é deslocada. Ele é convencido por Deus que a melhor coisa que ele tinha a fazer era seguir aquilo que Deus iniciou na vida do avô dele, o Abraão, do pai dele, o Isaac, e agora através dele. Nós não vamos aprofundar nessa parte da história, mas nós sabemos que José era filho de Jacó. Jesus vem da linhagem de José. E nós vemos que em um dado momento da história, houve fome no Egito e houve fome em tudo quanto era lugar daquela região. Quem foi o governador, o administrador do Egito? José. José, ele simplesmente tinha sobre a vida dele a bênção de Deus. Por quê? Porque o pai dele, quando tinha algo para restaurar, tomou a decisão de restaurar em tempo, ainda com vida. É sério essa conversa. É lógico que eu tenho que resumir, é muita informação e eu tenho que resumir, e eu olho para o relógio e eu tenho um compromisso com o relógio. Eu sei que não dá para nós entrarmos de repente nos mínimos detalhes, mas isso nós vamos falar. Eu estou fazendo uma introdução e a hora que eu começar a pontuar, você vai identificar logo tudo que eu estou falando dentro dessa introdução. A atitude do Jacó destrava a bênção sobre a vida do José. A atitude de um pai destrava a bênção sobre a vida de um filho. A atitude de um homem muda a história a partir daquele gesto de obediência à palavra de Deus. Aqui eu quero vir com você e pontuar. Apenas vou pontuar, não vou falar de detalhes e assim por diante. Vou pontuar, destacando em primeiro lugar: Deus trabalha apesar das falhas familiares. O Jacó, ele vem de uma família com problema.
ele cresce numa família com problema. E ele é alguém que é causador de problemas naquela família. Mas mesmo assim, Deus não abandona Jacó. Deus não abandona Jacó. Mesmo assim, Deus age na vida do Jacó. Aliás, transformando o nome de Jacó para Israel. Porque como príncipe lutaste e prevaleceste. Jacó é uma figura que ensina para nós, em primeiro lugar, Deus trabalha nas famílias, independente de como essas famílias sejam ou estejam. Fala para quem está pertinho de você, Deus está trabalhando na sua casa. Só isso, não precisa falar mais nada. Independente, pastor, mas será mesmo a minha casa, mesmo a minha família? Sim, Deus está trabalhando. 2 Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova o quê? As coisas antigas o quê? Eis que tudo o quê? Tudo se fez novo. Não importa o ontem. O que importa é o hoje. E como o hoje está determinando o amanhã. Pastor, mas minha família é muito pecadora. Minha família é muito cheia de dificuldade. Minha família é muito problemática. A minha família, pastor, só eu sei. Vamos ler outro texto. Romanos 5:20. Veja o que Deus fala para você a respeito da sua família. Romanos 5:20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei mostra o que é certo e o que é errado. Mas onde abundou o pecado, o que a Bíblia diz? Superabundou a graça de Deus. Se o pecado ele abundou na sua casa, a Bíblia diz que a graça de Deus vai superabundar. Superabundar. As falhas da sua família podem explicar a sua história, mas nunca limitar o poder restaurador de Deus. As falhas da sua família podem explicar a sua história, mas nunca limitar o poder restaurador de Deus. Não importa. Não importa a casa, a família, o CPF, sobrenome, não importa. Deus está agindo. A sua casa é uma casa que tem um projeto e Deus está zelando por esse projeto que foi iniciado na sua família. E você está aqui nessa noite não é acaso. Você está aqui nessa noite é porque você precisa ouvir que Deus tem um projeto na sua casa e você não pode se esconder desse projeto, porque se você se esconder desse projeto, Deus vai até você e Ele vai te achar e Ele vai mostrar para você que o melhor a fazer é se envolver com o que foi projetado por Deus. Segundo ponto, o encontro com Deus, ele muda uma geração. Eu falei do José, né? Quando Jacó encontra com Deus, a geração de Jacó, entre eles está José, tem a sua história mudada. O José simplesmente vem a ser governador. Deus muda a vida de Jacó. Aquele encontro de Jacó com Deus muda tudo, muda o nome, muda o caráter, muda o comportamento, muda a identidade dele, muda a direção dele. A transformação verdadeira começa quando alguém decide lutar pela presença de Deus. O Jacó estava lutando pela presença de Deus e não lutando com Deus.
e não brigando com Deus, e não como às vezes nós somos tentados a pensar, não, Deus, Jacó pegou Deus e deu uma de direita, ou Deus pegou e deu uma de esquerda, aí Jacó tentou dar uma rasteira, ele não conseguiu, Deus pegou o Jacó e jogou Jacó. Não foi assim. A luta era consigo mesmo. O Jacó estava lutando consigo, ele estava entendendo, eu estou fora do projeto, eu estou fora do propósito, eu estou negando aquilo que Deus iniciou através do meu avô Abraão, eu estou negando aquilo que Deus deu continuidade através do meu pai Isaac, e eu tenho uma descendência. A minha descendência não será atingida de maneira irresponsável por minha culpa. A minha descendência, ela não vai carregar nenhuma dificuldade por minha culpa. Diga assim, ó, a minha descendência não será afetada por atitudes irresponsáveis minhas. É isso, irmão. O segundo ponto mostra isso para nós. O segundo ponto mostra exatamente Ezequiel 36, 26. Mostra isso. Uma mudança. Uma mudança. Veja a importância de alguém se encontrar com Deus, a importância de alguém se posicionar em Deus, a importância de alguém amar a Deus, a importância de alguém colocar na agenda todo domingo, estar na casa de Deus ouvindo a mensagem para um direcionamento de uma semana vitoriosa. Veja a importância de alguém valorizar as orações, a Bíblia e assim por diante. Vou ler com você o texto. Vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Vos darei um novo coração, vou derramar em vocês o espírito em cada um de vós. Arrancareis de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Pergunte para quem está pertinho de você. E aí, que tipo de coração é o seu, hein? Fala assim, ó, na autoridade, irmão. É autoridade. Fala assim, ó, não, na autoridade sou eu que estou falando aqui. Você fala assim, ó, se for de pedra, se prepara, porque tem cirurgia para hoje. O médico dos médicos já está pronto para operar. É cirurgia. E vou dar uma boa notícia, hein? Sem anestesia geral. Aleluia! Eu brinco, mas é assim. Quem disse, pastor? O próprio Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Então pronto. É o próprio Deus. Ele tira o coração de pedra, o coração duro, coloca um coração de carne. E ali ele derrama do espírito dele. Olha a frase. Uma geração inteira pode ser transformada quando uma única pessoa decide ter um encontro verdadeiro com Deus. Uma geração inteira pode ser transformada quando uma única pessoa decide ter um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que eu sempre digo aqui, nós conversamos juntos, não importa, daqui a pouco nós vamos orar. Há pessoas que estão sozinhas aqui e às vezes aquele sentimento bate no coração, nossa, eu estou sozinha, só eu, na minha casa ninguém quer. Grande coisa, você está sozinho aqui recebendo de Deus a palavra. Quando você recebe a palavra, Deus age através da sua vida. Lá naquele vale, o vale conhecido como Val de Jaboque, ali o Jacó estava sozinho. E estando ele sozinho, Deus agiu na vida dele. Então isso aí não importa, é o que menos importa agora. Terceiro e último ponto, para nós finalizarmos a nossa reflexão. Vou recapitular. Primeiro ponto, Deus trabalha apesar das falhas familiares. Segundo ponto, o encontro com Deus muda uma geração. Terceiro ponto,
um pai transformado influencia os seus descendentes. Um pai transformado influencia os seus descendentes. Salmo 128, 1. Salmo 128, 1, 2, 3 e 4. Vamos ler. Bem-aventurado, que significa muitíssimo feliz, aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Ele comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Um pai transformado influencia os seus descendentes. Eu falei com os irmãos pela manhã e volto a repetir. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a mensagem. Nós temos a felicidade de poder pregar a mensagem sem nenhum tipo de perseguição. Ainda que nosso país já tenha uma perseguição, mas ela ainda é uma perseguição meio que velada, mas já tem. Mas nós podemos falar, pregar, nós estamos ao vivo e agora nós estamos alcançando pessoas, sabemos lá onde estão ouvindo a mensagem, nós ainda podemos pregar, nós ainda podemos ouvir. O seu filho, a sua filha estão aqui, alguns aqui dentro do templo, outros em sala de aula, ouvindo a mensagem. Há lugares, há países onde homens e mulheres estão morrendo porque são cristãos, apenas porque professaram a fé dizendo ser cristão e não negar Jesus. Famílias inteiras têm sido assassinadas apenas porque são cristãos. Nós temos a felicidade. Eu sempre valorizo esse entendimento. Nós estamos tendo essa oportunidade. Mas eu me preocupo com a Antonella, eu me preocupo com a Radassa, eu me preocupo com o Caio, me preocupo com o João Henrique, o Guilherme, o Pietro, o Pablo, o Pedro. Eu me preocupo com o Luiz Felipe, com a Alice, com cada uma das crianças e os juniores que estão conosco aí, a Valentina. Eu me preocupo. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade de pensarmos, mas será que os nossos filhos, será que os nossos netos, bisnetos, terão a mesma liberdade que nós estamos tendo? Será que eles poderão fazer cultos igual nós estamos fazendo, com a porta da entrada aberta, escancarada, livre para quem quiser entrar e cultuar, com um sistema de som local, com um sistema de transmissão de âmbito mundial? Será? Será? Como será? Então, nós estamos tendo hoje, essa oportunidade. E eu fico feliz que você veio. De manhã nós tínhamos um bom número de pessoas também. Fico feliz por você que convidou, que incentivou seu familiar a vir com você, ouvir essa mensagem, entender o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, para que eles possam estar junto com você. Opa, pera lá, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, e assim por diante, está indo para a igreja, está ouvindo uma mensagem que é uma mensagem de salvação. E eu posso me juntar a ele nesse momento, eu posso me juntar ao meu familiar, unir a minha força ao meu familiar, para que mais e mais pessoas da nossa casa, da nossa família, sejam libertas também e possam desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Te guarde, irmã. Que Deus te proteja. A maior influência que um pai exerce sobre os seus filhos não está no que ele possui. A maior influência que o pai exerce sobre os seus filhos não está no que ele possui, mas na pessoa em quem ele se torna diante de Deus. Você pode passar para o filho uma casona, um carrão, muito dinheiro na conta,
Você pode passar para o filho um sobrenome que abre portas. Você pode passar muita coisa para o seu filho. Mas o que há de maior a ser passado é uma história. É conforme a frase ensina. É uma história. É que o seu filho, a sua filha, seu neto, o seu bisneto e assim por diante se torne um grande homem, uma grande mulher diante de Deus. Lá na frente, ele se torne alguém grandioso na presença de Deus e possa fazer menção, referência. Eu louvo a Deus pelo meu avô, eu louvo a Deus pela minha avó, eu louvo a Deus pelo meu pai, eu louvo a Deus pela minha mãe, porque quando eles podiam fazer algo por mim, eles fizeram. E eles fizeram aquilo que era de mais importante e valioso, que foi me ensinar o caminho para que eu possa ser salvo. Eles deixaram, é verdade, umas cabeças de gado. A Rose pegou, você não pegou, irmão? Eles deixaram, é verdade, uns carros importados na garagem. Agora você já ficou esperto, né? Eles deixaram uns par de dólares nos bancos do exterior. Oh, glória! Mas o que eles deixaram de mais grandioso e mais importante foi o aprendizado para eu permanecer em Cristo Jesus e me tornar um salvo. Bata a palma com força e com alegria. Por favor, fique em pé. É o que nós podemos fazer de mais importante para a nossa casa, irmão. Acredite, não há nada mais importante do que você estar na casa do Pai, ouvindo essa mensagem e podendo ecoar essa mensagem à sua descendência. Antes de orar todos juntos, eu quero orar com você. Aí, no seu particular, feche seus olhos, se for possível. Leve seu pensamento a Deus. O Jacó tinha algo a ser resolvido. O Jacó tinha algo a ser resolvido. Ele não deixou-se algo sem resolver. Ele foi resolver e ele resolveu com Deus. Deus se encontra com Jacó e ali fica tudo muito bem resolvido. A história continua e a família do Jacó é uma família vencedora. É por isso que eu comecei dizendo e vou reafirmar agora. Esse momento foi proporcionado não apenas por causa de um convite do familiar seu, mas esse momento foi proporcionado por Deus para que você pudesse ouvir essa mensagem e entender que há um propósito de Deus na sua vida e através da sua vida, para que você pudesse ouvir e fazer a reflexão e responder de maneira positiva ou não, mas entender que Deus falou com você nessa noite. Eu agradeço a Ti, ó Deus. O Jacó precisou de um tempo no particular com o Senhor. E naquele tempo no particular que ele teve com o Senhor, muita coisa foi resolvida. Mas a principal de todas foi o desbloquear o fluxo para a continuidade da promessa iniciada em Abraão. Eu não posso barrar, eu não posso ser a pessoa que vai frear, eu não posso ser a pessoa que vai impedir, que vai atrapalhar o fluxo da bênção na minha descendência. Assim como esse irmão, essa irmã que está aqui nesta noite. Nenhum de nós podemos atrapalhar o fluxo da bênção. A bênção está sendo liberada. E o que precisar fazer em nossa vida, Deus, eu peço em nome de Jesus, faz para que os nossos familiares também sejam abençoados em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Nós vamos dar início à unção. Aí o que eu vou pedir? Nós vamos começar aqui, ó, da frente,
vai da frente, então o pessoal vai da frente para os fundos saírem, tá? Quem vai ungir? Tony e Tatiana, é isso? Ótimo. Então, uma pessoa aqui à minha direita, outra à minha esquerda. O que eu peço para você agora? Se você está longe do seu familiar, se movimente agora e vá próximo do seu familiar, para que nós possamos fazer a foto. É uma foto com todos os familiares juntos. Nós vamos dar um jeito, de alguma forma, essa foto chegar até você, irmão. Como ela vai chegar, eu não sei. Depois nós vamos ver o melhor caminho. Mas é importante nós deixarmos esse momento registrado. Registrado. E bênção das gerações 2026. Eu estive lá. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos embora. Vamos embora. Aí eu preciso isso. Ali o João já está ajudando a pessoa subir até o altar sem ter nenhum tipo de risco, né? Ô Vanderlei, você não quer ajudar ficando aqui? Não tem nenhum diácono pronto ali. Você fica, caso haja necessidade de ajudar alguém a subir. Tá bom? Vamos embora. Eu levo para lá. Pode ficar tranquilo que eu levo. Vamos embora. Doutora Ana Júlia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Amém.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me chego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar. Senhor, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me chego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está. Faz
Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa
essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora, acha o seu familiar aí, vai perto dele que nós vamos orar junto. Acenda a luz, isso. Nós vamos orar agora com a nossa família. Vai lá, juntinho da sua família. Querida, vem cá. A sua família, se junta a ela aí, faz um círculo, abraça, do jeito que dá. Não tem problema que bagunce cadeira, depois a gente arruma. Agora nós vamos orar juntos, com a nossa casa, com a nossa família. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a nossa casa, a bênção de Deus sobre a nossa família. Nós vamos declarar que aquilo que foi passado pelos nossos avós, os nossos pais, que chegou até nós, não vai parar em nós. Muito pelo contrário, mesmo com todas as dificuldades, nós daremos continuidade ao projeto que Deus tem para a nossa vida, porque é um projeto que é de Deus para a nossa vida. Comece a orar a Deus nesse momento. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos familiares. Obrigado pela vida da Márcia, pela vida do Luiz Felipe. Obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã. Obrigado por essas famílias que estão aqui nessa noite. Deus, o Senhor tem projetos conosco. E mesmo que ali fora as famílias sejam atacadas, mesmo que ali fora, ó Deus, a palavra família seja tão desprezada, negligenciada, nós acreditamos no projeto chamado família, porque foi o Senhor que estabeleceu. E o Senhor começa em Abraão, dando ao Abraão uma certeza: eu não tenho apenas um filho, eu tenho uma geração, eu tenho uma multidão, milhares como as estrelas dos céus, milhares como as areias no mar. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que essa noite ela fique gravada em nosso coração, mas para que principalmente, ó Deus, essa noite ela possa ser uma noite de transformação para todos nós, para a nossa casa, para a nossa família. Alcança, meu Deus, alcança em nome de Jesus. Onde tem alguém conosco pela transmissão, que essa pessoa seja abençoada para a glória, a honra e o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Diz assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, esta é a minha família, e este é o legado que eu estou carregando para as próximas gerações. Obrigado pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém! Amém! Abraça, beija seu familiar. Pra dizer então, vamos cantar, vai! Como expressar minha gratidão?
posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero orar pelos avós e avós. É muito pedir para vocês virem aqui à frente para nós orarmos juntos. Tem como? Vovô, vovó. Isso. Se ficar muito aí embaixo, nós dividimos, vem uma turma aqui. Não, virado lá pro povo, que nós vamos fazer uma foto com vocês. Isso. Só vai espremendo. É o ônibus das 6h30, tá bom? O ônibus das 6h30. Um passinho para frente, por favor. Isso. Junta mais, vai ter que juntar, né? Vem uma turma aqui para cima comigo. Venha a Silvana, venha a Regina, venha a Márcia, venha o Eliseu. João, venha, João. Isso. Isso, aí nós formamos um bloco aí, ó. Isso, vem aí, ó, da caixa de som para cá, da caixa de som para cá, aí dá uma foto bem montada. Chega mais pertinho de mim aqui. Eu tomei banho hoje, eu passei perfume hoje. Hoje tá tudo certo. Não precisa, cara. Cuidado. Aqui, ó. Isso. Vai para frente, Celso. Dá um passinho para frente. Vai um pouquinho, vai ficar mais pertinho deles ali, olha lá. Ficou bom, Rogério? Ótimo, olha lá, ó. Olha o passarinho. Isso, fica aí que eu vou orar com vocês. Você me ajuda estendendo sua mão? Obrigado pela vida, meu Deus, dos nossos avós. Todos eles aqui nessa noite
recebendo a oração. Através da transmissão, talvez tenhamos avós também recebendo oração, que são pessoas tão importantes na nossa vida. São pessoas, ó Deus, que foram marcadas pelo Senhor, para que através deles nós estivéssemos aqui. E somos muito agradecidos a Ti, ó Deus. Pedimos, os abençoa, os responde, de acordo com a vontade do Senhor para a vida deles. E de acordo com o desejo que eles carregam em seus corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Ah lá, fica aí. Isso, Fátima, não se esconde. Ah lá. Aí nós... Isso. Aí nós vamos entregar a lembrança para vocês aqui na frente. Isso, fica aí, que vai sendo entregue. À medida que vocês vão recebendo a lembrança, vocês podem ir indo voltando para os seus lugares. Isso. Aqui do altar também já pode ir descendo. À medida que vão descendo, vocês entregam, é mais fácil. Isso. Assim consegue segurar no corrimão, sem ter nada na mão, em segurança. Sai fora, que essa água aí é minha. Tira o olho dela, João. Aniversariante da semana. Tem alguém que completou mais um ano de vida e quer oração? Ela? Vem cá. Se tiver mais alguém que completou mais um ano de vida e quer oração, venha para o altar. Como que é o nome dela mesmo? Heloíse. A Cristina também. Vamos orar pela Heloíse e vamos orar pela Cristina. Me ajude. Senhor, obrigado pela vida da Heloíse, obrigado pela vida da Cristina, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua presença nessa noite, orando e entregando essas pessoas que são pessoas queridas, que nos dão a felicidade de caminharmos ao lado delas nessa caminhada de fé. Abençoa, guarda e responde de acordo com as necessidades, de acordo com os sonhos, de acordo com os planos e os projetos do Senhor para a vida delas. Oramos abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã? Fale amém, então. Amém. Isso, pronto. Cuidado com o degrau ali para descer, tá? Conosco pela primeira vez, Cláudia. Quem é Cláudia? Faz assim com a mão. Cláudia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Além da Cláudia, o Adilson. Seja bem-vindo, Adilson. Deus te abençoe. Cecília. Seja bem-vinda, Cecília. Deus te abençoe. Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Deus te abençoe. Ismael. Seja bem-vindo, Ismael. Deus te abençoe. Mais alguém conosco pela primeira vez e não foi pego o nome na entrada? Vamos aplaudir a Cláudia, o Adilson, Cecília, Gabriel e Ismael. Glória a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Ótima semana, lembrando que o próximo domingo é com Santa Ceia. Vamos cantar a última música?